Olá você, eu sou a Deise Feitosa e estamos juntos aqui para mais uma edição do SETcast. A SET você já conhece, é a associação que reúne profissionais e empresas do setor de mídia e entretenimento. Com foco em tecnologia e modelos de negócio, a SET acompanha as tendências desse amplo universo do conteúdo audiovisual e traz tudo aqui para você. Quer saber mais das novidades? Vem para a SET. E o SETcast é um dos canais de comunicação da SET. Aqui temos sempre convidados muito especiais que contam as suas experiências, as suas histórias inspiradoras. Falamos de tudo: tecnologia, negócios, mídia e entretenimento e em geral, mas também não só isso. Acompanhe então os nossos episódios e se atualize, aprenda, se divirta, se emocione. Enfim, fique aqui com a gente. E, para saber mais sobre a SET e se associar, acesse set.org.br. E hoje conosco a gente tem um convidado bem especial, um jornalista muito experiente, super premiado, que faz coberturas internacionais há mais de uma década. Então, temos aqui conosco o Ian Boechat. Ian, seja muito bem-vindo aqui ao SETcast. É um prazer recebê-lo aqui conosco. Obrigado, Deise, é um prazer também. Como você disse, eu sou jornalista. Nos últimos 20 anos tenho feito coberturas em áreas de conflito. Nessa última década acompanhei guerras na Ucrânia, na faixa de Gaza, Israel, no Iraque, na Síria, no Afeganistão. Enfim, tenho tido essa oportunidade e esse privilégio, de certa forma, de acompanhar a história acontecendo em diferentes partes do mundo. Conta pra gente, Ian, como é que tudo começou? Como você passou a atuar, a ter interesse em atuar nessa área? Eu sei que você tem mestrado em Relações Internacionais, você estudou, então você... Conta um pouquinho pra gente como é que... Quem é o Ian por detrás de todas essas histórias e essas coberturas? Eu sou um jornalista, sou um repórter, na verdade, né? Eu desde sempre quis cobrir conflitos armados. Eu acho que hoje eu tenho uma visão mais clara disso, de por que eu queria. Eu gosto muito de história, eu sou muito fascinado em história. Então, desde o começo, antes de entrar na faculdade, eu me lembro de assistir a cobertura da Primeira Guerra do Golfo, quando o Iraque invadiu o Kuwait e os Estados Unidos acabaram atacando o Iraque. Eu fiquei muito fascinado com aquilo e acho que naquele momento eu realmente decidi ser jornalista e decidi que eu queria fazer aquilo, né, ou tentar pelo menos fazer esse tipo de cobertura, né. Felizmente, ao longo da carreira eu consegui fazer várias coberturas do tipo, mas eu sou um repórter, não sou um repórter de guerra, sou um repórter que também vai à guerra, mas também faz coberturas de diferentes assuntos aqui no Brasil, em outras partes também, mas que não necessariamente estão ligados à guerra, né? Você chegou a imaginar na sua infância, na sua mais tenra juventude, que você seria esse Ian de hoje? Que teria feito tudo aquilo que você fez? Eu esperava poder fazer. Eu tinha muita vontade de viajar, né? Eu sempre tive, desde pequeno, muita vontade de viajar e muita vontade de ir para esses lugares pouco conhecidos. Eu acho que eu consegui fazer bastante coisa, assim. Eu estou feliz com a trajetória, assim, né? Uma trajetória difícil, porque aqui no Brasil a gente é um país periférico, né? Então a gente tende a dar mais atenção aos países centrais que influenciam a gente, como Estados Unidos, Europa, Japão, agora a China. Então é um pouco mais difícil você ir também para as periferias do mundo fazer esse tipo de cobertura, né? Mas ao final eu consegui fazer bastante coberturas. Gostaria de fazer mais, na verdade. Ian, a gente fala muito aqui em tecnologia, inovação. Uma das coisas que tem pautado não só as guerras em si, as estratégias de guerra, como a gente viu aí, alvos que foram atingidos ali por Israel recentemente, a mais de 2.000 quilômetros, mas também
A tecnologia tem pautado também o trabalho, não pautado, né, mas tem mediado, tem contribuído, sido utilizada como ferramenta para o trabalho do jornalista. Então hoje o jornalismo também acontece com o apoio de drones e tantas outras tecnologias para esse tipo de conflito, né, de guerras, enfim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que você tem visto pelo mundo a esse respeito. Olha, para a gente ficou muito mais fácil, né, fazer uma cobertura dessa, porque no começo, a primeira vez que eu fui em 2003 para o Afeganistão. Imaginar que você teria conexão como a gente tem hoje era algo impensável, né? Você tinha que viajar com telefones satelitais, big guns, um monte de equipamento super pesado para você conseguir ter alguma conexão e enviar uma imagem, enfim, era tudo muito caro e muito difícil. Agora, eu acho que a primeira vez que eu fiquei muito impressionado foi quando eu fui cobrir a guerra é, no Iraque em 2015, 2016, quando o Estado Islâmico estava dominando a região, e eu fui acompanhar a batalha em Mossul, que é a maior cidade, segunda maior cidade iraquiana, e a maior cidade que o Estado Islâmico havia conquistado em toda aquela região. E era muito interessante ver o exército iraquiano conquistando um bloco, né, um quarteirão, e a primeira coisa que eles faziam era levantar uma torre de celular e todo mundo ali tinha conexão. E com essa conexão eles conseguiam estabelecer comunicação entre os soldados, todo mundo carregava uma espécie de um tablet da Samsung e as bases de comando para poder direcionar os ataques. Né? Foi algo bastante impressionante naquele momento. E também muito impressionante nessa guerra foi ver como o Estado Islâmico começou a desenvolver drones feitos a partir de impressoras 3D, um motorzinho de carro por controle remoto, carrinho por controle remoto. E eram uns drones assim muito rústicos comparados com o que a gente tem hoje, mas muito efetivos também. Eles conseguiam fazer ataques bastante efetivos com esses drones super simples, soltando granadas. Então, eu acho que nesse contexto, todos esses dois momentos nessa guerra do Iraque foram muito marcantes para mim de ver como a tecnologia tinha avançado tão rápido, né? E como ela estava tão acessível para todo mundo ali em volta, inclusive para um grupo terrorista como o Estado Islâmico, né? Inclusive, a própria Ucrânia também utilizou muitas estratégias desse jeito, então fez algumas adaptações, adequações com drones e conseguiu atacar e atingir muitos alvos da Rússia com essa estratégia. Você também esteve lá, você viu, o que você viu por lá nesse sentido? Eu acho que a Ucrânia já é um outro patamar, né? Eu acompanho a Ucrânia há mais de 10 anos, eu cubro a guerra lá desde que houve a queda do governo pró-Kremlin, depois houve uma guerra, primeiro a tomada da Crimeia pelo Putin, depois uma guerra civil lá no leste da Ucrânia, era uma guerra pequena, que depois veio a grande invasão em 2022. Houve uma mudança muito profunda na guerra nesses últimos 3 anos. Essa era uma guerra basicamente de artilharia, 80% das pessoas morriam ou ficavam feridas na área de fronte por conta da artilharia. E hoje, 80%, 70%, 80% das vítimas são por drones. Houve uma transformação profunda. Tanto a Ucrânia quanto a Rússia passaram a utilizar drones muito simples, muito pequenos, fabricados também com impressoras 3D, e fizeram adaptações muito simples, amarrando cabeças de RPG, de uma bomba, amarrando granadas e usando esses drones como kamikazes. Hoje é absolutamente impossível você chegar perto do front durante o dia, e à noite você tem que ter muito cuidado, porque existe um enxame de drones na Ucrânia hoje. A gente está falando de centenas, talvez milhares de ataques por drone todos os dias entre Ucrânia e Rússia, principalmente drones muito pequenos, muito simples e muito baratos, assim. Drones de $200, $300, é uma coisa inacreditável. É uma espécie de gambiarra, querendo ou não. A criatividade aí para... Houve uma adaptação, agora as coisas estão inclusive mudando, né? Porque com a chegada dos drones começou também a chegar muitos equipamentos para poder conseguir impedir que esses drones chegassem. Uma guerra cibernética mesmo, né? Você vai no fronte da Ucrânia, eu tive agora lá em fevereiro, você não vê nenhum carro que não tenha uma espécie de um sistema de embaralhamento de sinais, né? Ou os tanques, os carros blindados, todos eles estão com redes de pesca, às vezes em volta
dos tanques para evitar que os drones cheguem, né? Mas, ao mesmo tempo, você vê avanços nesse sentido também, porque a Rússia passou a enviar os drones não mais por contato remoto, por rádio ou GPS ou alguma coisa assim. Agora eles estão colocando cabos de fibra ótica, lançam esses drones, e esses cabos de fibra ótica podem chegar a 10 quilômetros. Então, esse sistema de jamming, esse sistema de embaralhamento de sinais, parou de funcionar porque os drones estão como pipas agora, né? Conectados por fio. Você chega em alguns campos perto do fronte na Ucrânia, você vê assim, a primeira impressão que você tem é que milhares de aranhas deixaram as suas teias ali. Mas é tudo cabo de fibra ótica que está sendo usado para comandar esses drones não remotamente, né? Então, o curioso é que hoje a forma mais eficaz de combater um drone é usando, pelo menos lá no front, né, onde os soldados estão, é usando espingardas para matar passarinho. Todo mundo agora carrega uma espingarda, porque ela é mais efetiva quando o drone está chegando, né? Olha só quem diria. Agora vamos discutir uma questão que tem sido aventada por aí, que é a ética do próprio jornalista em relação ao uso, por exemplo, de drones na cobertura de zonas de conflito. A gente vê que muitos, né, você já esteve em tantas situações de conflito, em tantas guerras e realmente situações de perigo. Muitos colegas nossos perdem a vida em situações como essa, repórteres, cinegrafistas. Então, e hoje, dependendo do local onde você está cobrindo, onde você não consegue chegar, o drone pode ser uma facilidade aí para essa cobertura, para que a informação possa chegar ao nosso público, à sociedade. Como é que você vê essa questão dentro do jornalismo? Quais são os limites éticos desse uso? Eu acho que o drone pode e deve ser usado pelos jornalistas para poder registrar essas imagens que a gente não consegue chegar até lá, né? Que é muito perigoso. Mas, ao mesmo tempo, tem sido extremamente difícil usar drone, porque todos esses sistemas militares de controle do espaço aéreo, desse espaço aéreo muito pequeno ali, muito baixo, onde estão os drones, tem sido muito eficaz também, né? Então, é muito difícil usar drone nessas áreas de conflito. E eu acredito que a gente vai ver em breve uma mudança na legislação. O uso de drone por civis vai ser completamente proibido. Eu imagino que isso vai acontecer, imagino que isso vai acontecer no mundo todo, em vários países já existe, mas eu acho que vai haver uma expansão dessa legislação restritiva para o uso de drones em quase todo o mundo, porque os drones são muito eficazes e são muito letais, podem ser muito letais, né? Aqui no Rio a gente já está vendo relatos de que os traficantes estão usando drones não só para fazer monitoramento de ações da polícia ou de outros grupos, mas também para disparar granadas, usando inclusive drones kamikazes para atacar seus inimigos. E o drone que é usado para fazer isso é o mesmo drone que eu tenho, que você tem. É um drone civil, normal, DJI, sabe? Então, eu acho, essa é a minha. Eu acredito que a gente não vai mais ter esse mercado de drone civil que a gente tem no futuro, sabe? Eu acho mesmo, acho que vai ser muito difícil. Você utiliza drone em suas coberturas, Ian? Eu utilizava bastante, mas agora eu praticamente parei de viajar com drone, porque tá praticamente impossível passar por aeroporto com drone, Ah, principalmente nessas regiões mais conflituosas. Tem sido muito difícil e também muito arriscado de você perder seu drone. Tenho vários colegas agora, eu estava na Síria cobrindo a queda do Bashar al-Assad. Se você chegar a alguns quilômetros das fronteiras com a Jordânia ou Israel, por exemplo, é quase certeza que você vai perder seu drone. Eles vão capturar seu drone por meio de sinais, né? Mas, inclusive, aqui no Brasil, agora recentemente lá no Rio, a polícia apreendeu uma espécie de um fuzil antidrone que ele dispara sinais e captura o seu drone com um traficante de uma favela lá no Rio. Então tem sido muito difícil, eu meio que abandonei o uso de drones fora do país. Assim. Tem sido muito complicado e muito arriscado. então é a boa e velha câmera, máquina fotográfica, câmera de vídeo. A nossa tecnologia é a mais segura e é a que você acha que vai de fato permanecer aí. Nem essa é muito segura numa área de conflito, né? Porque jornalista é sempre um problema para
para essas áreas, né? Obviamente a gente consegue registrar várias coisas, mas a gente é usado por todas essas forças como instrumentos de propaganda, né? Eles veem na gente a possibilidade de contar a história que eles querem contar. Então a gente tem acesso a esses campos de batalha, às vezes aos frontes, porque alguém quer que a gente tenha acesso, né? Então não é tão simples assim. Eu acho que a gente é uma ameaça constante a quem tem poder. E aí, quando a gente está falando de guerra, a gente está falando primordialmente para uma disputa de poder, né? É, Enfim, tem sido complicado fazer esse tipo de cobertura cada vez mais, porque eu acho que a ideia de que um jornalista tem lugar nesses conflitos tem diminuído muito, né? A gente tem sido cada vez mais restritivo o trabalho da imprensa. Qual foi a cobertura que mais te marcou nesse sentido, Ian? Tanto, né, que foi desafiador enquanto imprensa, cobrir, enfim, que você teve muitas limitações. Acho que a primeira é sempre a que marca mais, né? Quando eu fui para o Afeganistão pela primeira vez, eu fiquei muito impressionado, assim, foi uma experiência muito marcante na minha vida, né? Eu acho que é muito difícil trabalhar, tem sido muito difícil trabalhar no Oriente Médio, em diferentes países. A cobertura na Palestina tem sido muito difícil. Obviamente não em Gaza, porque ninguém conseguiu entrar em Gaza, e em Gaza você tem ali uma situação que já não pode mais ser classificada como uma guerra, né? É uma eliminação da população local, é de fato uma limpeza étnica que está acontecendo ali, e nenhum jornalista foi permitido entrar em Gaza desde do início desse conflito com o Hamas. Israel jamais permitiu que jornalistas internacionais entrassem em Gaza. A única maneira de entrar em Gaza é sendo convidado pelo exército israelense, e você não pode conversar com ninguém de Gaza, você tem que fazer um tour com eles, né? Eu cobri bastante após os ataques de 7 de outubro na Cisjordânia, e ali também é uma situação bastante difícil de trabalhar. O exército israelense, apesar de permitir que você vá cobrir, é bastante restritivo, e a gente tem casos e casos de jornalistas que foram mortos pelo exército israelense. Em Gaza nem se conta. Em Gaza é o maior número de jornalistas mortos desde que a gente consegue contar o número de jornalistas mortos em guerra. E o número de jornalistas que morreram em Gaza nesse ano e meio, quase 2 anos, é maior do que o número de todos os jornalistas que morreram em frente de combate desde a Primeira Guerra Mundial. Então, tem uma ideia que é algo muito brutal, né? Só para a gente explicar para o nosso público, Ian, você é um repórter freelancer, certo? Como é que funciona? Você vai lá, você é contratado por uma empresa de jornalismo e você... Conta um pouquinho para o nosso público como é que é o seu trabalho. Eu sou freelancer, trabalho de diferentes maneiras. Nesses últimos anos eu vinha trabalhando muito com uma agência americana, mas trabalho também para veículos brasileiros, televisão, jornal, Folha, Globo, Bandeirantes, enfim, Record. Eu não tenho contrato fixo com ninguém. E aí, quando eu estou nos locais, eu ofereço reportagens, mas nesses últimos anos eu praticamente fui financiado por uma agência americana que pagava meus custos e também me pagava, obviamente, para sobreviver e fazer esse tipo de cobertura, né? Eu era uma espécie de freela fixo deles, mas continuava trabalhando para veículos brasileiros também. A vantagem de ser freela é que você tem essa liberdade de poder atuar em diferentes veículos em diferentes momentos sem estar preso a nenhum deles. E a desvantagem é que você depende muito da sazonalidade, né, ou da boa vontade dos veículos em quererem comprar suas histórias. E só para finalizar, Ian, como é que você vê o futuro do jornalismo a partir dessas perspectivas de inovação, de tantas tecnologias que emergem aí em nosso favor, por que não? Eu acho que a gente tem tido muita facilidade de poder, principalmente, transmitir o que a gente produz, né? Facilitou muito, mas, ao mesmo tempo, eu vejo um aumento de dificuldade no sentido de que a indústria percebeu que pode investir muito pouco e conseguir ter um conteúdo necessariamente não de tão alta qualidade, né? Por conta desses avanços tecnológicos também, né? Antigamente você ia fazer uma cobertura mais longa, você ia com um repórter, um fotógrafo, um repórter, um cinegrafista, e hoje, por conta das facilidades tecnológicas, a gente vê uma pessoa só fazendo tudo, né? Obviamente a qualidade cai, há uma redução da qualidade,
Então eu acho que a gente vive esse momento de dualidade aí, né? Há uma facilidade de fazer as coberturas, mas ao mesmo tempo há uma dificuldade porque há menos recursos e há menos disposição das empresas em financiar jornalistas para poder produzir algo de mais qualidade. Né? E a gente sempre pede para o nosso convidado para trazer uma dica de livro, de filme para o nosso público. Você poderia deixar alguma dica? Sim, eu vou deixar uma dica que eu acho que é um dos livros de guerra mais fascinantes feitos até hoje. Ele é uma ficção, mas é baseado em alguém que esteve lá. Ele não tem o compromisso de ser um relato jornalístico, mas é de alguém que viveu intensamente a guerra, que é o Adeus às Armas, do Hemingway. Para mim, esse é um dos livros mais fantásticos sobre coberturas de guerra, e ele mostra essencialmente que uma boa história para ser contada precisa ter alguém lá vendo, ouvindo, sentindo o cheiro, percebendo o que é de fato uma guerra. E o outro, vou deixar outro também, que são os Contos de Sevastopol, do Tolstói. Ele também não é um relato jornalístico, mas é quase isso. É um livro de 1860, talvez, durante a Guerra da Crimeia. E é impressionante nesse livro, ainda um livro escrito antes da profissionalização do jornalismo, como é possível contar uma história indo até lá. Né? A mesma cena que você vê num campo de batalha hoje, você está descrito ali naquele livro, sabe? Por mais mudanças tecnológicas que a gente viveu, o drama humano continua muito igual. Né? E a guerra é essencialmente drama, essencialmente sofrimento. E, sobretudo, a maior tecnologia que temos é o nosso corpo. Exatamente, nosso cérebro especial. Nosso cérebro, nosso corpo é a nossa maior arma. Ian, muito obrigada por sua participação. Você é muito bem-vindo aqui no SETcast. Volte sempre para contar novas histórias e boa sorte no seu trabalho. E parabéns pela força, pela coragem e pelo trabalho que você escolheu por sua profissão. Muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço. Foi muito legal. E muito obrigada a você que esteve conosco até aqui em nosso SETcast, que nos assistiu, que apenas nos ouviu. E só lembrando que o SETcast é produzido nos estúdios da VEM TV, com direção executiva de Igor Moraes, direção de imagem e áudio Giovanni Fernandes e Vladimir Silva, coordenação Tito Liberato e Giovana Souza. A produção é de Fábio Pereira e a apresentação de Deise Feitosa. E você sabe, né? Para saber mais sobre a SET, basta entrar no site set.org.br. Vai lá e se associe. Você é sempre muito bem-vindo. E até o nosso próximo episódio.